Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Meditemos por um momento as leituras, o Evangelho, as leituras, que tem um sentido muito profundo, porque nós, pelas leituras de hoje, pelo Santo Evangelho, nós podemos alicerçar a nossa fé na Eucaristia, porque é o próprio Jesus quem se dá, quem se entrega para nos salvar. Sempre é bom lembrar, Eucaristia é um memorial. Eucaristia nos lembra Jesus ressuscitado. A Eucaristia lembra-nos a caminhada de Jesus, que passou pela nossa vida. Ele deu a sua vida, entregou a sua vida para nos salvar. Este é o eixo. O Filho de Deus, ele veio, se colocou no meio de nós. Muitos não acreditaram ou rejeitaram, como nós ouvimos que Jesus falava para uma multidão dos judeus. E eles não acreditaram. Jesus foi é uma palavra forte, né? O que Jesus acabou de dizer. Olha o que nós recebemos da Eucaristia. Ele disse: meu Deus, Jesus, me ajude para que eu creia. Ele disse: quem comer deste pão viverá eternamente. E ele ainda acrescenta: eu sou o pão vivo descido do céu. O pão vivo, o pão que traz a vida, o pão que traz a esperança, o pão que traz a eternidade. Olha o que nós ouvimos de Jesus. Como que eu vou duvidar? Tenho dúvidas? Tenho. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Para a vida do mundo. É uma expressão muito ampla. E aí, o que acontece? Precisamos crer, precisamos confiar. Jesus, ele passou por nós, em nosso meio. Em nosso meio ele está, pela Eucaristia. Ele nos deu a vida, passou pela a vida, a paixão, a morte e a ressurreição. Vida, paixão e morte e ressurreição. É tudo isso que nós vivemos na Eucaristia. A vida de Jesus, a paixão de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição. Por isso que quando
na Eucaristia tem aquela passagem, depois, né, logo que é realizada a consagração, eis o mistério da fé, né? A gente diz, eis o mistério da fé, porque é um mistério, eis o mistério da fé. Ali nós proclamamos a ressurreição de Jesus, nós não ficamos só com a morte, né? Tem gente que pensa que a gente só celebra a morte de Jesus e pronto. Não, nós na Eucaristia lembramos toda a trajetória de Jesus. Então, o que nós queremos hoje com esta solenidade Corpo de Cristo, Corpus Christi, né? Corpo de Cristo. Queremos recordar porque Jesus, pela Eucaristia, tudo que ele viveu se torna realidade, se torna fato. E queremos agradecer. É hora de agradecimento. O grande dom, né, que Jesus nos deu ao entregar a sua vida para nos salvar. Quando nós participamos da Eucaristia, tem gente, meu Deus, agora neste tempo de pandemia, né, tem gente que está dizendo que vai virar uma endemia, meu Deus, como que a Eucaristia faz falta. Muitos dizem assim, já escutei, até tem uma pessoa aqui, quero receber a Eucaristia, sinto falta da Eucaristia, né? Porque como que nós vamos viver sem ter a presença de Jesus? Como vamos viver a nossa fragilidade humana? Como que nós vamos abastecer a nossa fé? Precisamos da Eucaristia. Então, é um preceito deixado por Jesus e por isso que é momento de adoração, né? Adoração à palavra. A primeira leitura traz o maná, né? O sentido do maná, enviado por Deus para aquele povo que estava no deserto e ainda não conhecia o Filho de Deus. Então, Deus interveio pelo maná, trouxe a comida para aquela gente, o povo comeu, ficou saciado e continuou a sua missão com Moisés. Ainda não, foi um fato histórico. Naquela hora, o maná simboliza a Eucaristia, né? A gente faz essa tradução, sim, porque Jesus vai citar, não, olha, os vossos pais comeram o maná no deserto, mas eles morreram, porque a morte é uma realidade, não vou dizer que não, mas Jesus se referia àquilo que vamos viver após a morte, a eternidade, é o que precisamos crer. Até eu dizia, né, estava dizendo, a hora que eu cheguei aqui, estava em casa, pensando, né, quantas pessoas morreram. Até alguém me disse, olha, na minha família foram 2 que morreram por causa da Covid, né, que é a doença. Ontem recebi uma notícia lá de Curitiba que morreu um professor muito competente na sua área, né, na filosofia. Foi meu professor e ele tinha 64 anos. Eu não sei o que aconteceu, parece-me que ele passou por uma cirurgia e depois contraiu a Covid. 64 anos, uma cabeça, um cérebro, uma profundidade, uma colocação, um conhecimento, uma biblioteca, né? A pessoa, doutor, até pós-doutor, né? Como diz, depois de doutor ainda tem o pós-doutorado. Muito conhecimento. E um vírus pequenino dizimou, acabou, né? Morre, a gente morre. Aqui em Rolim de Moura, eu também me questionava, até dizia ali para o Oswaldo também, mas, meu Deus, onde é que estão os mortos, né? Alguém me dizia assim, está parecendo o presidente, o presidente questiona, não tem morto, está morrendo, e não fala que, meu Deus, só cego que não vê, mas ninguém quer acreditar, né? Precisa passar pela experiência, né,
para saber, não, é verdade, é verdade. Então, eu tenho pensado, graças a Deus, né, que eu sempre vou aos velórios, e agora não tem velórios também, né, a gente não pode ocorrer os velórios, então até vou perguntar lá no cemitério se morreu muita gente por esses dias. Perguntar para a pessoa que está lá no cemitério, né? Então, fato é que passamos pela morte. O povo morreu, mas morreu porque é um fato na vida, mas Jesus nos propõe o caminho da eternidade. E o caminho da eternidade passa pela Eucaristia. Paulo, Paulo faz uma comparação bonita. Ele afirma que formamos em Cristo um só corpo, pela Eucaristia. Leitura bem pequena, né? Poucos versículos, como nós ouvimos. O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo? O pão não é comunhão com o corpo de Cristo? Todos nós somos um só corpo e participamos desse único pão. Olha que síntese tão bonita de Paulo sobre a Eucaristia. Formamos um só corpo e nele nós nos abastecemos em Jesus. Esta passagem de hoje, antes teve a sequência, né, da solenidade de hoje, porque na Páscoa também tem a sequência. Então, o Evangelho, judeus, multidão, Jesus se apresenta como pão vivo, eles não acreditaram, Jesus vai, de uma maneira bem forte, para os judeus o sangue, meu Deus, o sangue para eles, ainda hoje, eles têm um negócio tudo sufocado, né? Ou tem que cortar uns pedaços, porque ali não sei o quê. Então, eles estão preocupados com pormenores. Jesus vai ao centro, aquele cantinho que nós precisamos abastecer a nossa fé. Ele se propõe, e ele é o corpo dado, o sangue derramado. Corpo dado, sangue derramado. Jesus acrescenta muito bem, e eu vou ficar com ele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Quem é que não quer ter a vida eterna? A gente gosta desta vida. Minha mãe dizia, meu filho, eu gosto muito desta vida. E ela morreu. Morreu como vamos morrer. Mas precisamos colocar a nossa segurança em Deus na Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, porque cada um se torna um Cristo vivo quando recebe a Eucaristia. Santuário onde Deus habita. Então, esta festa, aliás, o significado, né, de receber o corpo de Jesus é viver, identificar-se com Ele, né? Ou seja, nós nos identificamos com Jesus. Queremos que Ele seja o nosso habitante em nossa vida, que habite o nosso ser, o nosso santuário. Caminhar com Ele, sofrer com Ele, dar a vida por causa de Jesus, por causa dEle. Então nós estamos dispostos, né? Então não é fácil no mundo de hoje. E o sentido da festa, outra vez eu afirmo, tem o sentido de adoração, não só a adoração por adoração. Quando eu recebo Jesus, eu me proponho a viver do jeito que Ele viveu, fazer o que Ele fez. Olha que missão, que não é fácil. Assistir os irmãos, levar o pão necessário, né? Comunhão, Eucaristia é pão, né? O pão vivo, o pão que traz a vida. Então nós precisamos, neste tempo de doenças, precisamos acolher, visitar, às vezes, né? Mas ir ao encontro daqueles que necessitam, que precisam. Pois bem, Quinta-feira Santa, nós lembramos a instituição da Eucaristia. A solenidade de Corpus Christi está dentro desta realidade. É uma celebração festiva,
é uma manifestação pública. Não, este ano, vocês estão percebendo que nós estamos aqui recolhidos, então nós sempre fazemos os tapetes, né? Ou seja, colocamos enfeites nas ruas. Este ano nós não fizemos, não que a Eucaristia é o centro, aquilo que fazemos é uma devoção para que nós valorizemos a Eucaristia, o respeito à adoração. Neste ano não tem o tapete, mas tem a Santa Eucaristia. Pois bem, continuemos firmes na fé, não desanimemos, valorizemos a Eucaristia. Outra vez eu afirmo, valorizemos a Eucaristia, porque nós estamos vivendo este tempo muito bonito, caminhada para Deus, e nós já temos a presença de Jesus em nosso meio pela Eucaristia. O grande sacramento, o sacramento dos sacramentos, Concílio Vaticano II, que é um documento da Igreja, um concílio, reunião todos da Igreja, para definir, para dar horizontes para a nossa fé. Eucaristia, o sacramento por excelência, porque é o próprio Jesus que entra em nossa vida. Vivamos com Ele, bebamos desta fonte, sejamos portadores de Deus, sejamos portadores de Jesus para fazer a sua vontade onde nós estamos.